Leitura, versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Bem, é bem profundo e muito rico esses versículos. Vou compartilhar algumas coisas com você. Versículo 14, Paulo mostra que ele tem muita ousadia em sua oração. Ele tem uma visão tão grande da glória de Deus que ele pede coisas inimagináveis. Lá no início do versículo 14, ele diz: por esta causa. Que causa? Tudo o que ele falou anteriormente, desde o início do livro. Principalmente que nós estávamos mortos e Deus nos deu vida. O plano de redenção. É muita coisa o que Paulo trouxe. São assuntos profundos que, se você não se colocar de joelho e pedir que Deus te dê compreensão de tudo isso, não haverá entendimento. Não podemos ser crentes rasos, que fica no superficial. E é essa a ideia de Paulo. Ele entendia que a igreja em Éfeso, que qualquer cristão, só compreenderia a mensagem de Deus a partir de muita oração. Por isso ele se põe de joelhos, está lá no versículo 14. Em reverência, entrega a Deus, reconhecendo que Ele é grande e que nós não somos nada. Precisamos da orientação de Deus para o entendimento da palavra. E aí nós vamos ver que Paulo ele vai pedir 4 coisas nessa oração que ele se põe de joelho. Primeira coisa que Paulo pede em oração, versículo 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Para que Deus nos conceda fortalecimento no homem interior, isso quer dizer na mente, nas vontades, nos desejos. E essa força só vai vir através do Espírito Santo. Paulo não quer que a igreja apenas compreenda as verdades de Deus, mas que seja fortalecido através delas. Um cristão forte enfrenta a doença e as dificuldades da vida. Você tem buscado força em Deus? Como? Leia a palavra, estude ela e ore para que essa palavra
venha te fortalecer de forma surpreendente. Um crente fraco desanima, mas um crente que é fortalecido, ele se mantém de pé, animado. Segunda coisa que Paulo pede, versículo 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo pede que habite Cristo no nosso coração. Cristo já habita no coração nos cristãos. Então, o que ele está querendo dizer? Aqui ele se refere à ocupação plena, isto é, de todas as áreas da nossa vida. Não pode faltar nenhum pedaço sem Cristo. E isto só é possível pela fé. Quanto mais confiamos em Deus, mais abrimos mão de nós mesmos e nos tornamos totalmente dependentes de Deus, a ponto de sermos enraizados. Isso quer dizer, a árvore ela fica de pé porque tem raízes profundas que a sustentam. Alicerçados. Um edifício fica de pé porque tem um alicerce profundo no solo que o sustenta. Isto é, nós ficamos plantados no amor, fortalecidos no amor. Versículo 18, terceiro pedido de Paulo. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. De quê? Paulo não diz de quê, mas ele usa figuras de um edifício, mais uma vez, falando de altura, de profundidade, de largura. Paulo, ele quer que compreendamos o que significa a igreja, todas as dimensões de um cristão. Compreender o que significa fazer parte do corpo de Cristo. Mas é interessante a gente pensar que ele começa o versículo 18 escrevendo a fim de poder descompreender. A mente humana é muito limitada. Nós, por conta própria, não conseguimos compreender a verdadeira essência da igreja, o que é a igreja, a formação dela, o que significa fazermos parte de um corpo, está além do nosso da compreensão humana, assim como muitos outros ensinamentos de Deus. Por isso, Paulo, ele ora e se põe de joelho para que o povo de Deus possa compreender através da compreensão que vem de Deus a formação da igreja e a importância dela na vida de um cristão. E aí ele continua fazendo o quarto pedido no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Paulo aqui, ele ora para que nós possamos compreender o amor de Cristo por nós, que excede todo entendimento humano. Nós não temos, mais uma vez, condição de avaliar o grande amor de Cristo. Quando ele deixou a sua glória, veio a este mundo pecador e se deixou morrer. Intelectualmente, nós até sabemos e conhecemos o amor de Deus, porque a gente lê a Bíblia, através dos louvores que nós cantamos. Mas a palavra no original, no grego, que Paulo usa aqui, que foi traduzida como conhecer, é algo mais além, é um conhecer por experiência, por provar, experimentar. E isso só
é possível através do poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Quantos crentes estão na igreja há anos e se limitam a ler a Bíblia e ter experiências com Deus apenas aos domingos ou eventualmente em casa? A palavra de Deus, ela te toca, ela te anima, ela te faz chorar. Temos que querer devorar a Bíblia, buscar experimentar o amor de forma profunda todos os dias, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus que foi concretizada em Jesus Cristo. Que temos que querer experimentar a Jesus de forma prática. Algo profundo demais, extraordinário. Queira isso na sua vida. E Paulo conclui de forma belíssima no versículo 20, dizendo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, sabe aquilo tudo que a gente falou? Que Deus, Ele fortaleça o nosso homem interior a ponto de estarmos animados em todo o tempo. Que Jesus Cristo habite o nosso coração em todas as áreas da nossa vida, em tudo, através da fé, que tenhamos uma fé vigorosa, para que tenhamos a compreensão da igreja, do corpo de Cristo, do meu papel de cristão, e para que a gente consiga conhecer, mas não só conhecer, experimentar, provar do amor de Deus de forma abundante, algo real na nossa vida. Sim, Deus pode isso tudo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, é muito mais do que o que você pode pedir ou do que você pode pensar, através do poder dEle. Meu irmão, não se limite a uma vida de crente que vai só à igreja, que pega a Bíblia de vez em quando. Busque mais, busque mais, busque mais do Senhor, se alimente dEle de dia e de noite. Que a sua fé cresça, clame isso. Deus, que a minha fé cresça. Isso só vai ser possível através da oração. Se coloque de joelhos e peça para que Deus realmente te fortaleça na leitura da Bíblia, que realmente a sua fé cresça, que você não tenha medo. Viva intensamente com o Senhor. E Paulo termina assim, exaltando, e essa exaltação tem que estar todos os dias no nosso lábio. Versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém.